muita alegria que hoje nós celebramos o dia do Senhor, o dia onde o Senhor nos reúne para celebrarmos com alegria a sua glória e o seu poder. Hoje temos muitos motivos para bendizer a Deus, para glorificar a Deus nessa Santa Eucaristia. Por isso, com confiança, irmãos e irmãs, iniciemos o nosso encontro de irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus que é Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, o amor de Cristo. Para celebrarmos, irmãos e irmãs, essa Santa Eucaristia, no instante de silêncio, vamos reconhecer os nossos pecados. Reconhecer o pecado significa que muitas vezes nós não colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Pelas vezes que não sabemos olhar para Deus. E também pelas vezes que não sabemos olhar para os nossos irmãos. Pelas vezes que não sabemos ouvir a sua palavra, que estamos surdos à sua palavra e mudos, incapazes de anunciar a boa nova. Por isso, com confiança, irmãos e irmãs, cantemos pedindo perdão. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma nossa vida de pecado e dor. Enche-nos do Espírito de amor. Cristo tem piedade de nós. Povo pecador, toma nossa vida de pecado e dor, enche-nos do Espírito de amor. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma nossa vida de pecado e dor, enche-nos do Espírito de amor. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Com alegria no nosso coração e cheio de gratidão, cantemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus lá nas alturas e na terra paz a todos que são por Ele muito amados. Ó Senhor Deus, nós nos louvamos, nos bendizemos e adoramos. Damos muitas graças por vossa glória tão imensa, Senhor Jesus, Filho unigênito, Cordeiro Santo de Deus Pai. Vós que tirar todo o pecado deste mundo, tende piedade de nós todos. Ó, retirar nosso pecado, as nossas preces acolher. Vós que estás eternamente à direita de Deus Pai, tende
piedade de nós todos. Porque só vós é santo, porque só vós sois o Senhor, e só vós sois o Altíssimo Jesus Cristo, nosso irmão. Porque só vós sois o Altíssimo, em união com o Santo Espírito, na glória de Deus Pai. Amém. Let us pray. Vamos colocar diante do altar do Senhor as intenções e as preces do nosso coração. Faça com confiança, meu irmão, minha irmã, a oração que hoje eu e você trazemos no coração. Hoje é o domingo, é dia onde celebramos o ressuscitado. Peçamos ao Senhor a graça de vivermos e dar ao nosso coração a oportunidade da vida nova. O Senhor Jesus é aquele que veio para nos dar a graça de vivermos a nossa vida e vivê-la bem. Que hoje a graça de Deus enche o nosso coração de esperança e de alegria, em saber que Deus não está longe, mas Deus está muito perto de cada um de nós. Queremos rezar por todas as intenções que hoje foram lidas no início da nossa Eucaristia. De maneira especial hoje, queremos unir o nosso coração ao coração de José Simão e Senhora Maria, com os seus filhos, netos, que hoje celebram 50 anos de vida matrimonial. Então hoje nós queremos render graças a Deus. 50 anos não é 50 dias, não é 50 meses, mas 50 anos é uma história. Então hoje nós queremos colocar essa história diante do altar do Senhor. Os filhos, os netos, as intenções dessa família, pedindo que Deus continue abençoando e fortalecendo. E também unir o nosso coração em ação de graças pelos 40 anos de vida matrimonial de uma família que hoje celebra os seus também 40 anos de vida matrimonial. Senhor nosso Deus, que nos enviasses o Salvador e nos fizesses vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e preces, e concedei que pela nossa fé em Cristo alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar. Please be seated. Leitura do livro de Isaías. Dizei aos corações perturbados: tende coragem, não temais. Aí está o vosso Deus. Vem para fazer justiça e dar recompensa. Ele próprio vem salvar-nos. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como o veado, e a língua do mudo cantará de alegria. As águas brotarão no deserto, e as torrentes na aridez da planície. A terra seca se transformará em lago, e a terra árida em nascentes de água. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor.
aos que têm fome e a liberdade aos cativos. O Senhor ilumina os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, e entrava o caminho aos pecadores. O Senhor reina eternamente. O teu Deus, ó Sião, é rei por todas as gerações. Leitura da Epístola de Santiago. Meus irmãos, a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo não deve admitir acepção de pessoas. Pode acontecer que na vossa assembleia, entre um homem bem vestido e com anéis de ouro, e entre também um pobre e mal vestido. Talvez olheis para o homem bem vestido e lhe digais: tu, senta-te aqui, em bom lugar. E ao pobre, tu, fica aí de pé. Eu então, senta-te aí, abaixo do estrado de meus pés. Não estareis a estabelecer distinções entre vós e a tornar-vos juízes com más critérios? Escutai, meus caríssimos irmãos. Não escolhereis os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele prometeu àqueles que o amam? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus deixou de novo a região de Tiro e, passando por Sidônia, veio para o mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. Trouxeram-lhe então um surdo que mal podia falar e suplicaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, afastando-se com ele da multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, erguendo os olhos ao céu,
suspirou e disse-lhe: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente se abriram os ouvidos do homem, soltou-se-lhe a prisão da língua e começou a falar corretamente. Jesus recomendou que não contasse nada a ninguém, mas quando mais o recomendava, tanto mais intensamente eles o apregoavam. Cheios de assombro, diziam: tudo o que faz é admirável. Faz que os surdos ouçam e os mudos falem. Palavra da salvação. Please be seated. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs em Cristo, hoje nós nos reunimos diante da presença do Senhor, e hoje é um dia muito especial para nós. E hoje a liturgia da palavra quer nos mostrar e nos ensinar qual é a missão do Messias. O Messias veio para quê? Qual é a finalidade que o Messias, prometido desde toda a eternidade, ele veio para fazer o que no meio da humanidade? Se nós olharmos, irmãos e irmãs, para a nossa vida, sem a graça de Deus, nós podemos pensar assim: Padre, a minha vida, ela acontece de qualquer jeito, de qualquer maneira, a minha vida é um fato acontecido que um dia desaparece e acabou. Não, irmãos, a nossa vida, ela nunca pode sair da perspectiva da graça de Deus. Se um dia nós quisermos olhar para a nossa vida sem a graça de Deus, nós somente vamos olhar para a nossa vida, para os nossos erros, para as nossas fragilidades, para aquilo que nós somos capazes de fazer. Mas quando nós olhamos para a graça do Senhor, nós olhamos para uma nova esperança, nós olhamos para um Deus que vem ao encontro da humanidade, um Deus que vem para renovar a esperança do coração do homem. Por isso hoje a liturgia é isso que quer ensinar para nós. A liturgia quer colocar dentro de nós, mesmo apesar das dificuldades que nós vivemos ou enfrentamos no dia a dia, mas a liturgia quer nos dar essa certeza: aquele que veio para nós, aquele que está no meio de nós, é Ele que veio trazer uma nova confiança e uma nova esperança ao nosso coração. Por isso, meu irmão, minha irmã, a primeira leitura do profeta Isaías, nós vemos acontecer isso. O povo de Israel estava vivendo na escravidão da Babilônia. O povo de Israel estava distante da sua terra. A sua terra foi destruída. As suas casas foram queimadas. A sua fé era como se arrancasse do seu coração, como se a certeza de um Deus vivo já estava morto no coração do povo de Israel. E lembre de uma coisa: não é Deus que foi infiel com o seu povo, pelo contrário. Por que o povo de Israel estava exilado na Babilônia? Por quê? Porque desobedeceram. Porque não souberam ouvir a voz do Senhor. Eram como surdos e mudos. Eram como homens e mulheres que não sabiam para onde ir, o que fazer, qual a solução tomar. Por isso que o profeta Isaías se levanta no meio daquela escravidão, no meio daquele abandono, daquela solidão que o povo estava vivendo, e vai dizer: qual é a primeira palavra que o profeta diz para o povo de Israel na leitura? Coragem, não temais. Por quê? Porque aquele que virá por vós fará com que os surdos ouçam, os mudos falem, brotará águas e os animais crescerão. Olha a profecia do profeta para aquele povo.
Por isso o profeta vê o povo de Israel, olha para aquele povo e vai dizer: coragem. Por isso, meu irmão, minha irmã, a primeira palavra que hoje o Senhor tem para nós é esta. Ele vai dizer: não tenhas medo, coragem. Quantas vezes na nossa vida, irmãos e irmãs, nós desanimamos, desistimos, cansamos. Por quê? Porque pensamos que Deus está tão longe de nós. Ai, seu Padre, se Deus me amasse, eu não precisava passar por tanto sofrimento. Não é verdade? Tem sofrimento na nossa vida, irmãos, que faz parte da vida humana. Tem realidades na nossa vida que é o ciclo que nós iremos passar. Mas tem realidades na nossa vida, não é porque Deus está longe, porque muitas vezes nós somos cabeça muito dura. Nós não sabemos obedecer. Nós não sabemos escutar a palavra do Senhor. Nós não sabemos como cumprir na nossa vida a palavra que Deus tem para nós. Às vezes Deus pede que nós façamos isso e nós não queremos fazer. E aí depois, quando acontece tantas coisas, tantas realidades, nós falamos assim: ah, Padre, Deus de fato não existe no meio de nós. Essa era a imagem que o povo de Israel trazia no coração. Essa é a imagem que eu e você trazemos no nosso coração, quando muitas vezes nós desviamos o nosso coração da graça de Deus. O padre dizia: nós não podemos tirar a nossa vida da graça do Senhor, porque se a nossa vida sai daquilo que é vontade de Deus, irmãos, nós padecemos e nós sofremos. E aí nós vamos entender aquilo que vai dizer no Evangelho de hoje. Lembra que diz no Evangelho? Jesus está vindo para a região da Decápole, está perto do mar da Galileia, e de repente alguns homens trazem um homem que está está surdo e mudo. Ele é incapaz de falar. Se ele fala, ninguém o entende. Olha que interessante, irmãos e irmãs. Deus é aquele que acolhe aquele que não tem comunicação com ninguém. Quando nós olhamos para as doenças do Antigo Testamento ou as enfermidades, antigamente os rabinos diziam que as doenças era como se fosse castigo de Deus. Era como se fosse que Deus estava distante do seu povo. Mas no caso daquele homem, diziam que aquele homem estava amaldiçoado por Deus. Olha que expressão forte, e que naquela época já traziam. Isso quer dizer o quê? Se ele era amaldiçoado, aonde ele estava? Estava a par da sociedade. Era um homem que não podia ter diálogo, ter contato. Era um homem que era incapaz de dialogar. Mas o que acontece? Apresentam ele até Jesus. E quando nós olhamos, irmãos e irmãs, para a imagem de Jesus, Jesus é aquele que veio trazer uma nova esperança. Vocês lembram a profecia da primeira leitura? Qual que era a profecia do profeta Isaías? Os surdos iriam ouvir, os mudos iriam falar. Ok, paremos aí e vamos para o Evangelho. O homem estava surdo e mudo, não é verdade? E chega diante de Jesus, e o profeta Isaías vai dizer: quando vier aquele que fará justiça, ele cumprirá a promessa que hoje eu estou a dizer. E Jesus faz o que com aquele homem? Jesus pega aquele homem, vai para um lugar a par da sociedade, e o que acontece? Jesus pega o seu dedo, coloca no seu ouvido. Qual é a palavra que ele diz? Aonde nós ouvimos essa palavra? No batismo, não é? Quando o padre chega e diz: fulano, ciclano, éfata, que quer dizer abre-te. Abre-te para ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o outro também. Mas ouvir o quê? A palavra do Senhor.
E depois Jesus coloca a saliva na língua daquele homem, e a partir daquele momento, imediatamente, aquele homem começa a falar corretamente. É interessante, irmãos e irmãs, porque no início da criação, de que maneira Deus fez o homem e a mulher? Depois que Deus criou o homem e a mulher, Deus fez o que com eles? Soprou sobre as suas narinas o sopro da vida. A saliva é isso que significa. A saliva não é porque a gente fala assim: ai, seu padre, que nojo, nosso Senhor colocar a saliva na boca daquele homem. Não, mas nós precisamos entender o que significa aquele gesto. Significa que a partir daquele momento, aquele homem estava vivendo um novo nascimento, estava sendo rebatizado, estava voltando à vida nova da graça do Senhor. O Senhor estava agora trazendo aquele homem para a comunidade cristã. Ele não era mais um homem excluído, um homem separado, um homem que precisava ficar longe, incomunicável. Não, porque quando Deus, aprendamos uma coisa, irmãos, eu e você nesta manhã, quando Deus alcança o nosso coração, nós nunca mais somos as mesmas criaturas, nós nunca mais somos os mesmos seres humanos. Quando Deus vem ao encontro do nosso coração, Deus é aquele que faz não só a profecia se cumprir, mas Deus é aquele que se torna o Messias e o Salvador do nosso coração. Olha que bonito, irmãos e irmãs, a profecia do profeta Isaías cumpriu-se em nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus mostra para nós dessa liturgia que Ele é o Messias, que Ele é o Senhor, que Ele é aquele que não faz acepção de pessoas, é aquele que acolhe a todos. Olha, aquele homem já estava talvez muito maltratado pela doença, pela enfermidade, pelas pessoas que descartavam ele da sociedade. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós que somos cristãos, eu e você, quanta facilidade nós temos em dizer para aquele que errou: saia da minha frente. Quanta facilidade nós temos em dizer para aquele que muitas vezes está aí, à beira da sociedade, dizer: olha, eu não tenho nada a ver com a sua vida, olha, eu não quero nem saber o que você está vivendo. Por isso, meu irmão, minha irmã, olha que interessante, alguns levaram aquele homem até Jesus. Por que levaram? Porque sabiam que Jesus poderia curar aquele homem. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós todos os domingos recebemos Jesus, o Messias e o Salvador no nosso coração. A pergunta que fica para nós é esta: para quem nós estamos levando Jesus? Para quem nós estamos apresentando Jesus? Para quem nós estamos mostrando aquele que pode curar a nossa surdez, a nossa mudez? Quantas vezes, irmãos, nós somos surdos e mudos? Mas padre, eu venho à missa. É verdade, mas eu venho à missa, mas não sou capaz de ouvir a voz do meu irmão, de ouvir a necessidade do meu irmão. Não adianta, irmãos, bater no peito e dizer: padre, eu sou católico, eu sou cristão, eu venho na missa todo domingo, se você não é capaz de ouvir a voz do teu irmão que grita por você. Qual o testemunho que eu e você temos dado? O que adianta dizer: ah, padre, eu vou à missa, eu faço leitura, eu sou ministro, eu sou padre? O que adianta se nós não teremos a coragem de ouvir aquilo que o irmão sofre, aquilo que o irmão está batendo à nossa porta? E quantas vezes, irmãos, os irmãos estão arrastando aos nossos pés, pedindo ajuda, e qual é a nossa atitude? Não quero nem saber, e ainda pisa em cima dele. Por isso, meu irmão, minha irmã, Jesus quer nos ensinar isso. E o apóstolo Tiago, na segunda leitura, vai dizer: aqueles que trazem a fé em Cristo não podem fazer acepção de pessoas.
Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje é uma chamada para mim e é uma chamada para todos nós. Nós não podemos continuarmos sermos omissos ou não queremos nos comprometer com a vida do outro. Porque lembre-se de uma coisa: Deus sempre cura os homens para que os homens voltem a ver e a viver com os irmãos. Por isso, a graça de Deus não é para mim sozinho, mas a graça de Deus alcança o meu coração e me faz relacionar primeiro com Deus e depois com os irmãos. Que hoje o Senhor nos ajude, irmãos. Que hoje o Senhor lance para fora do nosso coração tudo aquilo que não nos deixa ouvir a sua palavra e viver a sua palavra no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Abraçamos seja nossa Mãe Maria Santíssima. Nos coloquemos em pé, irmãos e irmãs, e juntos professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos. Now I invite José Simão and Maria and the whole family. Please come forward. Maria and José Simão, on the anniversary of that celebration, at which you join your lives in an unbreakable, but through the sacrament of matrimony, you now intend to renew before the Lord the promise you made to one another. Turn to the Lord in prayer that these vows may be strengthened by divine grace. May the Lord keep you safe all the days of your life. May He be your comfort in adversity and your support in prosperity. May He fill your home with His blessing. Bless and sanctify. Increase and sanctify, Lord, the love of your servant Maria and José Simão, who once gave each other these rings as a sign of faithfulness, that they may always grow in the grace of the sacrament, through Christ our Lord. O God, in whose plan family life
has its firm foundation. Hear with compassion the prayers and of your servants, and grant that your family, following the example of the Holy Family, they may praise you without end in the joy of your house. Through Christ our Lord. Amém. Deus Pai de bondade e cheio de misericórdia, derramai sobre esta família, sobre esse casal, os filhos, os netos, que hoje com alegria celebramos esses 50 anos de vida matrimonial, para que cada vez mais esta família cresça no vosso amor, na vossa graça e na vossa infinita misericórdia, para que a exemplo da família de Nazaré, eles possam experimentar a constância e a presença do Senhor, que é fiel em todos os momentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode dar um beijo. Vou dar uma salva de palmas. Thank you. Irmãos e irmãs, no tempo em que Jesus viveu na terra, levavam-lhe todos os doentes para que os curasse. Agora que ele está junto do Pai, peçamos-lhe com toda a confiança: concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelo Papa Francisco e pelos seus colaboradores, pelos bispos e servidores das dioceses, pelos párocos e pelos fiéis que os ajudam, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos que defendem a paz entre as nações, pelos que se levantam contra as injustiças e pelos que dão pão a quem tem fome, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos cegos, pelos surdos e pelos mudos, pelos pobres dos países mais pobres e por todos os que estão ao seu serviço, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, pelos que não puderam vir por estarem doentes e pelos que entre nós estão mais tristes, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos nossos pais, irmãos e familiares defuntos, pelos que no mundo inteiro são vítimas da violência e pelos que morrem por causa da sua fé, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Senhor Jesus Cristo, que dais coragem aos desanimados e aflitos, e soltais a língua dos mudos, escutai as nossas orações, e dignai-vos atendê-las segundo o vosso coração. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Please be seated.
irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebo as mãos do sacrifício, Senhor nosso Deus, fonte da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oblação vos glorifique dignamente e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dá-vos graças sempre e em toda parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, viestes em auxílio da fragilidade humana, com o poder da vossa divindade. Da nossa condição mortal, tirastes o remédio para vencer a morte, e da nossa ruína abristes o caminho da salvação, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com a multidão dos anjos,
que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença. Proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Vós, Senhor, em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Mistério da fé. Senhor, a vossa glória, proclamamos a vossa vida. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós os oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered to one by the Holy Spirit. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Richard, com José Simão e Maria, que hoje celebram 50 anos. E também com esse casal que celebra 40 anos de vida matrimonial, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, and Richard our Bishop, and all the clergy. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. No instante de silêncio, lembramos os nossos parentes, amigos e benfeitores,
já falecidos. Lembremos de todos os nomes que foram lidos no início da nossa celebração e que estão diante do altar do Senhor. E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Have mercy on us all, we pray, that with the blessing Virgin Mary, Mother of God, and the blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus. É Jesus que tira o pecado do mundo. Senhor,
que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Corpo de Cristo.
Oremos. Senhor, que nos alimentais e fortaleceis à mesa da palavra e do pão da vida, fazei que recebamos de tal modo esses dons do vosso Filho, que mereçamos participar na sua vida imortal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Chama aqui à frente a nossa irmã, ou irmão, ministra da Eucaristia, que vai levar a comunhão. A nossa irmã. A nossa proteção está no nome do Senhor. Deus, Pai de amor e bondade, conduzi e acompanhai essa nossa irmã, que leva o corpo do vosso amado Filho aos nossos irmãos que estão enfermos, para que nesse dia a esperança do coração desses nossos irmãos sejam revigorados, na certeza de que em Jesus toda a profecia se cumpre para o nosso bem e para o bem do nosso coração. Por Cristo Senhor nosso, vá em paz. Podemos nos assentar, irmãos, para alguns anúncios da nossa paróquia. Lembrando que o nosso boletim está pronto, então leve para a sua casa, para que você tenha todas as datas e os horários desta semana. Lembrando que agora, na missa das 11, nós teremos a missa e também teremos após a missa o registro e o levantamento dos cartões das crianças da catequese. Então no próximo domingo nós já iniciamos as classes de catequese. Então hoje, após a missa das 11, no salão grande, nós temos os registros e também o levantamento dos cartões. E na missa, os catequistas irão receber a bênção para que iniciem assim o ano da nossa catequese. Então todos estão convidados a participar conosco e convidar as nossas crianças para a nossa catequese. Lembrando também que no próximo domingo, as nossas missas do domingo já voltam aos horários normais. Então, hoje é o último dia que a missa das 11 será bilíngue. Então, no próximo domingo 16, teremos missa às 9, às 11 e ao meio-dia e meia hora. Então, todos estão convidados a participarem sempre conosco. Lembrando que nesta quarta-feira é a segunda quarta-feira do mês e teremos missa no Lar Santa Isabel às 11 horas da manhã. Teremos missa aqui às 10 e depois também lá às 11 horas no Lar Santa Isabel. Lembrando que nesta semana as nossas missas estão sendo de manhã às 10 horas e na sexta-feira a igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. Então na missa das 10 iremos celebrar a festa da exaltação da Santa Cruz. A Comissão do Espírito Santo, que fará a festa para o ano, já está promovendo alguns eventos, algumas promoções para ajudar na festa. Então, duas membros da comissão estão lá no fundo, elas estão vendendo as entradas do espaguete, né? A noite do espaguete, da noite italiana da massa. Então, se você deseja participar conosco, será no dia 22 de setembro, que é num sábado. Então, o adulto é $15 e a criança é 10. Hoje, como o padre está sozinho, celebrando 50 anos, né, dos nossos irmãos, então hoje o casal é 30, é uma promoção só hoje, tá bom? Então não perca essa promoção, tá? Lembrando também que o Padre André amanhã já volta. Ele foi a Edmonton celebrar a festa do Coração de Jesus. Então hoje, à meio-dia e meia hora, inicia-se lá a missa da festa do Coração de Jesus. Então rezemos por ele, por aquela comissão e também por aquela paróquia. Não sei se vocês viram, mas a imagem de Nossa Senhora estava sumida, desaparecida, não é? Nossa Senhora foi dar uma voltinha, não é assim? Não, o padre está brincando. A imagem de Nossa Senhora foi restaurada
Então uma família fez uma doação da restauração de Nossa Senhora. Então ela ainda está cheirando a restauração, tá? Então ela está linda, perfeita, bonita. Então ela volta hoje já às casas das famílias. Então desde já o padre quer dizer publicamente o nosso muito obrigado por essa família que fez essa doação, essa restauração de Nossa Senhora, tá bom? Então se você ainda não tem um nome na lista de Nossa Senhora, todas as quintas-feiras nós sorteamos um nome e aí no domingo a família leva para sua casa a imagem de Nossa Senhora, tá bom? Lembrando também que na semana do dia 17 a 20, que não é nessa, mas na próxima, eu, o Padre André e todos os padres da Diocese estaremos em semana de estudo no Clear Lake, tá bom? Então será de segunda a quinta-feira, nós estaremos semana de estudo lá no Clear Lake. Então desde já, eu peço que vocês já comecem a rezar por nós, por essa semana de estudo. A Banda Lira de Fátima também vai celebrar os seus 45 anos de aniversário da banda. Então no dia 13 de outubro celebrará na Associação Portuguesa o jantar da festa. Então eles também estão vendendo as entradas. O adulto é $30 e a criança é $15, tá bom? O padre também convida a todos e de maneira especial convida e pede as orações de todos para a família do Sr. Horácio Sardinha. Na quinta-feira ele veio a falecer. O Sr. Horácio Sardinha era um membro da nossa comunidade que sempre estava conosco e que por motivos de saúde ele estava se ausentando da nossa paróquia. O Padre André foi visitá-lo no hospital, deu a unção dos enfermos e na quinta-feira ele veio a falecer. Já mora com o Pai no céu. Então rezemos pela senhora Eduarda, rezemos pelos seus filhos. Então na terça-feira, às 7 horas da noite, no dia 11, vai ser as orações aqui na igreja. E na quarta-feira, dia 12, às 10 horas da manhã, será a missa de corpo presente. Tá bom? Então, desde já, nós pedimos as orações por esse nosso irmão. É interessante porque tem pessoas na nossa comunidade que a gente vai acompanhando mais de perto. E o Sr. Horácio, eu sempre, com todas as vezes que eu via ele sempre tinha o seu livro de orações. Sempre quando ele vinha se confessar, ele dizia: seu padre, eu não sei o meu exame de consciência de cor, posso consultar o meu livrinho? Eu dizia: Sr. Horácio, pode consultar o seu livrinho. Ele sempre estava com o seu livrinho e fazendo as suas orações. Então sabemos que não é o irmão que nós perdemos, mas é o irmão que nós ganhamos no céu. Então rezemos pedindo a Deus, a ele, a graça da eternidade. Também agora nós convidamos a família da Senhora Maria e o Sr. Carlos Costa, que hoje leva a imagem de Nossa Senhora para casa. Que Deus abençoe a sua graça. Dá salva de palmas para essa família. Nos coloquemos em pé, irmãos e irmãs, para recebermos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Que por intercessão de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos e irmãs, ide em paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Um santo domingo a todos.